Olá! Dando continuidade à série de vídeos intitulada como Literatura para a Vida, o texto de hoje é esse livro aqui de Dostoiévski, que na verdade tem dois contos aqui, Adócio, que eu pretendo comentar em algum outro vídeo, e o tema de hoje é O Sonho de um Homem Ridículo. É um texto publicado por Dostoiévski entre 1876 e 1877. É um texto curto, tem cerca de 30 páginas, em que ele vai narrar a história desse homem que se considera ridículo. Ele se auto-intitula como ridículo. Bom, esse adjetivo ridículo foi proposto pelo próprio personagem. Aliás, ele não tem nome, ele é conhecido como um homem ridículo. E eu vou ler alguns fragmentos e vou comentando, inclusive vou fazer um resumo aí dessa narrativa, para a gente chegar a algumas compreensões e reflexões mais ao final. Diz o narrador logo no início: eu sou um homem ridículo. Sempre fui ridículo. E sei disso, talvez, desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade. E ora, quanto mais eu estudava, mais aprendia que sou ridículo. Então, nós começamos aí, né, com essa autoexpressão desse personagem. E eu vou seguir com a narrativa a partir de algumas, eu diria assim, enumerações, né? Primeira enumeração, ele se considera ridículo. Segunda enumeração, mais para frente, depois de adulto, depois de estudar, ele se considera indiferente e nihilista. Então ele diz assim: ocorre-me a convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Tudo dá no mesmo, existir ou não existir. Aí mais pra frente ele também diz: senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar algum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. Então ele traz agora, né, uma narrativa de que depois de ao longo da vida se sentir ridículo, ele foi desenvolvendo aí uma sensação de que não adianta se esforçar. Tudo lhe é indiferente, tudo para ele vale de nada. E a partir daí vamos para a enumeração 3, a decisão de se matar. Ele pensa em se matar, não apenas pensa, ele comprou um revólver e ele fica com aquele revólver em casa, porque todo dia ele chega em casa e diz: é hoje, eu vou me matar. Mas aí ele vai adiando e seguimos com a próxima narrativa. Em uma noite muito fria e escura, ele está voltando para casa e ele vai descrever essa noite como não apenas fria, mas é de uma umidade que penetra os ossos e que vai provocando nele a sensação de que tudo não vale a pena mesmo, de que esse frio que está fora está dentro também, uma sensação de desolação e de desamparo. Foi o que essa noite provocou nele. Em meio a tanta nebulosidade e escuridão, ele vê uma estrela. No meio dessa nebulosidade, as nuvens estão cobrindo o céu, mas em determinado momento as nuvens se abrem e aparece uma estrelinha lá no céu. E ele entende que essa estrelinha é um sinal para ele de que é hoje que ele vai se matar. Então é como se essa estrela confirmasse a ele a decisão de se matar. E aí eu vou ler um fragmento, e desse modo, durante esses 2 meses, a cada noite eu voltava para casa pensando que me mataria. Só esperava o minuto certo. E agora, essa estrelinha me trouxe a ideia e decido que seria sem falta nessa mesma noite, porque a estrelinha me trouxe mas por que a estrelinha me trouxe essa ideia, eu não sei. Então ele fala, né, que a convicção veio a partir dessa experiência, mas não sabe por quê, mas é o que é.
Seguindo a narrativa, o ponto 4, o encontro com a menina. Esse nosso personagem, na hora que ele assumiu a convicção de que vai se matar, ele sentiu alguém puxando a roupa dele, assim, puxando o casaco, e era uma menininha que ele avalia que tinha por volta de 8 anos, e essa menininha estava com uma cara muito desesperada, com uma roupinha mal preparada para o frio de São Petersburgo naquela noite. E aquela menininha olha para ele e fala: mamática, mamática, que é mamãe ou mamãezinha. E ela fala outras coisas, mas ele nem percebeu. A única coisa que ele percebeu é que ela de fato estava precisando de uma ajuda assim imediata para sua mãe. Ele até supõe, essa mãe devia estar morrendo e essa menina estava atrás de socorro para a mãe. Só que o nosso personagem, ele tinha acabado de decidir que vai se matar. Então ele foi indiferente à menina, ele seguiu adiante, ele continuou o caminho dele. E aí vamos ao item 5, que eu intitulo como a ação infame. Esse nosso personagem, à medida que ele vai andando, a menina não vai embora, ela continua atrás dele, puxando o casaco e gritando: mamática, mamática. E aí o homem ridículo bate com o pé no chão, dá um grito e a menina recua e fala: Senhor, Senhor, e atravessa a rua e vai pedir ajuda para outra pessoa. E aí ele avalia que essa foi uma ação infame, porque qualquer pessoa se compadeceria da menina e ofereceria algum tipo de ajuda. Ele não, ele quis afugentá-la. E ele vai para casa com essa experiência, né? Então essa noite foi intensa. Primeiro ele viu a estrela, que era o sinal para ele se matar. Depois essa menininha que faz ele se sentir viu, mas ele segue adiante e sobe para o apartamento dele. Chegando lá, ele diz a si mesmo, diante da arma, né? Ele senta, coloca a arma bem na frente e diz a si mesmo: é assim? E com absoluta determinação ele responde a si mesmo: é assim, vou me matar. E aí ele começa a considerar outras coisas que eu vou intitular como ponto 7, a dúvida. Então ele trava um autodiálogo, né? Ele estava com a arma diante de si, ele responde: é assim, vou me matar? Ele diz: sim, vou me matar. Mas imediatamente ele trava um diálogo consigo mesmo e nesse diálogo surge uma sementinha de dúvida. E ele pergunta a si mesmo: então, tudo me seria indiferente ou não? O que essa menininha fez comigo? Será que ela provocou em mim uma dúvida quanto a essa minha determinação de me matar? Se tudo me é indiferente, por que a menina não me sai da cabeça? Por que eu tive pena dela? E por que senti vergonha de ter sido tão vil com ela? Por que eu senti um palpitar de vida no encontro com aquela menina? Se eu já tinha decidido me matar, e se eu já tinha decidido que nada importa, por que aquela menininha importa? Acho que eu pulei um item, né? Eu tinha falado item 5, a ação infame. Esse é o item 6, a contradição. Ele se percebe em contradição e logo em seguida, item 7, a dúvida. E aí ele se pergunta: tudo me seria indiferente ou não? É como se agora eu já não pudesse morrer sem resolver essa questão, ele diz a si mesmo. E aí, né, essa narrativa é depois que tudo aconteceu, né? Aí nessa narrativa ele diz: essa menina me salvou, por causa dela eu adiei o tiro. Só que nós estamos ainda no meio da história, né? Essa história, assim, ele tá narrando lá no futuro, mas ele tá meio que vivendo esse passado. Então, esse momento que ele tá vivendo, ele continua contando. Quando ele ficou nessa contradição e nessa dúvida, de repente bateu um sono muito profundo nele, e ele adormeceu. E aí entra o item 5 da nossa enumeração, o sonho. Na narrativa ele diz assim: foi aí que de repente adormeci, coisa que nunca tinha me acontecido antes, sentado à mesa na minha poltrona.
Adormeci totalmente, sem perceber. E aí ele vai narrar o sonho. Eu vou ler algumas partes da narrativa do sonho. De repente, sonhei. E no meu sonho, eu apanho o revólver e, sentado, aponto-o direto para o coração e não para a cabeça. Eu antes tinha determinado a mim mesmo que me mataria metendo uma bala na cabeça. Mas, nesse momento, a mesa e a parede diante de mim começaram de repente a se mexer e a balançar e eu rapidamente puxei o gatilho. Então, no sonho, ele se mata. E aí ele vai narrar como que é essa experiência de estar morto, né? Diz assim: eis que estou deitado sobre algo duro, todo estirado, de costas. Não vejo nada e não posso fazer o menor movimento. Ao redor andam e gritam, e eis que já me carregam num caixão fechado. Eu, afinal, estou morto, completamente morto. Sei disso e não duvido. Não enxergo e não me movo, e no entanto sinto e raciocino. E eis que me meteram na terra. Todos vão embora. Estou sozinho, completamente sozinho. Não me movo. Senti que estava com muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos dos pés, mas não senti mais nada. Continua a narrativa. Não sei quanto tempo se passou, 1 hora, alguns dias ou muitos dias, mas de repente, no meu olho esquerdo, fechado, caiu, infiltrada pela tampa do caixão, uma gota d'água. Depois de 1 minuto, outra. Depois mais 1 minuto e a terceira. E assim por diante, sempre de minuto em minuto. Uma indignação profunda acendeu-se de repente no meu coração e de repente senti nele uma dor física. É a minha ferida, pensei. É o tiro. Lá está a bala. E eis que de repente o meu caixão se rompeu. Isto é, não sei se ele foi aberto ou desenterrado, mas fui pego por alguma criatura escura e desconhecida para mim, e nós nos encontrávamos no espaço. De repente voltei a ver. Era uma noite profunda e nunca eu tinha visto tamanha escuridão. Voávamos no espaço já longe da Terra. Não lembro quanto tempo voamos. Lembro que de repente avistei na escuridão uma estrelinha e perguntei à criatura: é Sirius? Ela me respondeu: não. Essa é a mesma estrela que você viu entre as nuvens quando voltava para casa. A imagem da pobre menina que eu tinha ofendido relampejou diante de mim. Você vai ver tudo, respondeu meu companheiro, com um certo pesar em sua voz. Nós nos aproximávamos rapidamente do planeta. De repente, sem atinar com nada, eu estava nessa outra terra, sob a luz radiante de um dia ensolarado e encantador como o paraíso. Ah, tudo era exatamente como na nossa terra, mas parecia que por toda parte rebrilhava uma espécie de festa e um triunfo radioso. Um triunfo santo, enfim alcançado. E finalmente eu vi e conheci os habitantes dessa terra feliz. Eles mesmos se aproximaram de mim e me rodearam e me beijaram. Os olhos dessa gente feliz reluziam com um brilho límpido. Essas pessoas, rindo alegremente, se achegavam a mim e me afagavam. Levaram-me consigo e cada uma delas queria me apaziguar e queriam expulsar o mais depressa possível o sofrimento do meu rosto. Bom, ele faz uma narrativa bem mais longa. Eu fiz um resumo, né, de como era essa terra onde ele foi parar em sonho. Mas aí eu chego ao item 9, a consciência de responsabilidade, porque alguma coisa aconteceu ali, e eu vou ler a narrativa. O fato é que eu perverti todos eles.
Só sei que a causa do pecado original lá daquela terra fui eu, como uma triquina nojenta, como um átomo de peste infestando um estado inteiro. Assim também eu infestei com a minha presença essa terra que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir e tomaram amor pela mentira. Isso talvez tenha começado inocentemente, por brincadeira, por coquetismo, por um jogo de amor. Na verdade, talvez por um átomo. Mas esse átomo de mentira penetrou no seu coração e lhes agradou. Depois, rapidamente, nasceu entre eles a volúpia. E a volúpia gerou o ciúme. E o ciúme, a crueldade. Não sei, não lembro. Mas depressa, bem depressa, respingou o primeiro sangue. Eles se espantaram e se horrorizaram e começaram a se dispersar e a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez uma contra as outras. Começaram as acusações, as censuras, conheceram a vergonha, começou a luta pela separação, pela autonomia, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Construíram templos e passaram a rezar para a sua própria ideia, para o seu próprio desejo. E daí que sejamos mentirosos, maus e injustos? Sabemos disso, mas temos a ciência e por meio dela encontraremos de novo a verdade. Mas dessa vez a usaremos conscientemente. O entendimento é superior ao sentimento e a consciência da vida é superior à vida. A ciência nos dará a sabedoria e a sabedoria revelará as leis e o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Era isso que eles mesmos diziam. E depois de tais palavras, cada um passava a amar a si mesmo mais do que aos outros. Cada um ficou tão cioso de sua própria individualidade que não fazia outra coisa senão tentar, com todas as forças, humilhar e diminuir o outro. E assim, dedicavam a vida a isso. Os sábios, entre aspas, esforçavam-se o mais depressa possível para exterminar todos os não sábios, que não entendiam sua ideia, para que não interferissem no triunfo dela. Bem, essa narrativa também é bem mais longa, de como esse mundo se tornou. Mas eu fiz um resumo para a gente ter uma noção aí de como a intensidade desse sonho, né? Primeiro morto, depois transportado, depois tirado do caixão, transportado pelos ares para uma estrela que era como uma terra. Depois essa terra é como um paraíso. Depois esse paraíso é infestado pela semente do mal e quem levou a semente do mal foi ele mesmo. E aí eu chego ao ponto 10. Que eu vou intitular como a decisão pela vida. Ele decide pela vida. E ele diz assim: estendia-lhes os braços, me culpando, me amaldiçoando e me desprezando em desespero. Dizia-lhes que eu é que tinha feito tudo isso, só eu. Eu é que lhes tinha trazido a perversão, a doença e a mentira. Eles me justificavam, diziam que tinham recebido apenas aquilo que eles mesmos desejavam. Por fim, anunciaram que eu estava me tornando um perigo para eles e que me trancariam num hospício se eu não calasse a minha boca. Então, a dor entrou na minha alma com tanta força que o meu coração se oprimiu e eu senti que estava prestes a morrer. Foi aí, bem aí, que eu acordei. Bom, então nesse momento vê-se que ele percebe que tudo aquilo não passou de um sonho. Mas ele vai discorrer depois. Mas esse sonho foi tão intenso que para mim foi uma experiência de viver. E a partir desse sonho,
ele vai dizer como é que ele reagiu, né, quando ele se viu no seu quarto. Primeiro ergui-me de um salto, tomado de um espanto extraordinário. Nunca tinha me acontecido nada semelhante, nem mesmo nas bobagens e ninharias da vida. Foi então que de repente relampejou à minha frente o meu revólver. Pronto, engatilhado. Mas num instante eu empurrei para longe de mim. Ah, agora a vida e a vida. Levantei as mãos para o alto e evoquei a verdade eterna. Nem cheguei a fazer isso e comecei a chorar em um êxtase. Um êxtase desmedido elevava todo o meu ser. Sim, a vida. E a partir daí o personagem começa a pregar essa experiência de vida, né? A essência dessa experiência de vida seria para ele a possibilidade de amar. É preciso estar no mundo de uma forma a amar o outro. Bom, os críticos desse conto geralmente dão ênfase à questão de que o Dostoiévski quer fazer um contraste aí entre a redenção do sofrimento por meio da ciência, que era a tendência ali do século XIX, século XX, XXI até hoje, né? Considerar que a racionalidade e a ciência seriam os veículos para minimizar o sofrimento humano, e o Dostoiévski quer fazer o contraste dizendo que não, que para esse ser humano de alguma maneira tentar redimir o seu sofrimento, seria preciso um encontro com o outro diferente do encontro do homem ridículo com a menina, que não se compadeceu, diferentemente disso, que se compadeça. Um encontro com o outro, em que o outro seja o alvo do cuidado, né? E aí o Dostoiévski quer dar essa ênfase, que a experiência da vida é uma experiência mais válida do que ficar racionalizando e criando ideias sobre a vida. Os autores enfatizam os críticos, né? Enfatizam essa questão de que o personagem queria dar um tiro na cabeça, ele queria aniquilar a racionalidade e no sonho ele deu um tiro no coração, meio que ele queria aniquilar essa vida de entranhas emocionais, enfim, né? E no fim das contas ele descobriu que essas entranhas emocionais, que a experiência relacional, estar com o outro e amar, é essa experiência que não pode morrer. E ele dá muita ênfase, né? Que a vida é superior a simplesmente idealizar a vida. Estar presente junto ao outro é melhor do que criar sabedorias e leis acerca das relações com o outro. Bom, mas eu queria dar uma outra ênfase, que é a experiência de responsabilidade. Esse personagem, ele percebeu que o mal que se instalou naquela terra foi produzida por ele, o mal foi produzido por ele, foi provocado por ele, a consciência de responsabilidade. Ele sendo uma pessoa que se auto-intitula como ridículo, a gente pode acreditar que as pessoas o ridicularizavam a princípio, né? As pessoas riam dele. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia chamar isso de bullying ou de alguma outra forma de humilhação. E a partir disso, ele sofreu, né? Algum sofrimento se instalou aí na experiência de viver. E ele reagiu a esse sofrimento racionalizando, né? Aprendendo coisas, estudando, foi à universidade, e aí ele aprendeu a doutrina nihilista, que é essa doutrina do nada de nada, nada vale nada, e ele trouxe para si a experiência da indiferença. Então, para mim, tanto faz, tudo me é indiferente. Foi assim que ele reagiu ao sofrimento. Então, ele é uma pessoa que sofreu. Só que no sonho, ele não se vê já como vítima, né? Porque a princípio é como se ele fosse uma vítima do mundo. Eu vou me matar porque esse mundo é muito ruim. Esse mundo não tem nada de bom para me oferecer. Esse mundo me ofende e por isso eu vou me matar.
E na experiência do sonho aparece uma coisa nova, a responsabilidade. Eu ofendo o mundo e por isso eu preciso viver, porque eu preciso reagir a essa ofensa que eu mesmo produzi. Então essa ênfase que eu queria dar. Talvez a experiência de responsabilidade pode nos ajudar a reconfigurar o que fazer frente a situações em que de fato nós fomos vítimas, porque eu também não quero simplificar e dizer que a gente nunca é vítima. Muitas vezes nós somos vítimas das ações dos outros. Mas a questão que se coloca é, muitas vezes quando eu sou vítima, minha reação é reproduzir o mal. E reproduzir e reproduzir. Aí nesse momento eu já não sou vítima, nesse momento eu me torno o agressor. E aí a consciência de responsabilidade seria esse freio para não se perpetuar esse ciclo de mal, essa reflexão que ele faz. E ele encontra na experiência do amor a possibilidade de quebrar esse ciclo. Pois eu acho muito bela essa história, pois eu acho muito bela essa proposição. Estar com o outro numa experiência de amor, estar com o outro numa experiência de reconhecimento, de como as criaturas lá do planeta, elas queriam tirar dele o sofrimento. Então essa experiência de estar com o outro na tentativa de tirar do outro o sofrimento naquilo que nos é possível, isso é responsabilidade. E eu acho muito legal pensar nessa direção. Então nossa reflexão de hoje, a partir do homem ridículo, é sobre a experiência de responsabilidade. Às vezes o mal que se impõe em nossa vida, às vezes nós reagimos a ele reproduzindo o mal, mas nós temos a responsabilidade de reagir de uma maneira diferente. Eu acredito nisso, e o amor seria uma dessas maneiras. Nossa aula fica por aqui, até a próxima reflexão.